Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passando aqui para mais um tempo de aprendizado, né? Vamos aprender do Senhor. Eu fiquei aqui com uma pergunta na minha cabeça e que pergunta é essa, né? Por que que a gente vê tanto crente frustrado dentro das igrejas? Por que que a gente vê tantas pessoas nas igrejas tristes, depressivas, muitas pessoas se suicidando, muitas pessoas amarguradas? Eu cheguei a uma conclusão, e não digo que essa é uma verdade absoluta, mas por conviver muito tempo em igreja, não que eu não esteja mais, não estou indo por causa da pandemia, né? Mas tem a igreja que eu frequento e sou muito feliz frequentando lá. E o que é que acontece? Eu vejo que as pessoas vão para a igreja para resolver os seus problemas, né? Os seus problemas corriqueiros, casamento, saúde, problema financeiro. E quando essas coisas não acontecem, essas pessoas se frustram. Ou até mesmo quando essas pessoas chegam na igreja que não vai por nenhuma dessas coisas e esses problemas surgem, elas se frustram também e saem da igreja. Elas não conseguem acreditar que está ali e tem um Deus tão grandioso e essas coisas acontecem na vida dela. A gente tem que saber diferenciar uma coisa, né? Porque senão a gente acaba não ficando em igreja nenhuma, saindo da igreja e transferindo a culpa de tudo aquilo que você ouviu na igreja para Deus. A palavra de Deus é bem clara lá em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Jesus fala que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Quer dizer, a palavra de Jesus não passará. E o que é que a gente faz? A gente associa muito a palavra do homem, do pastor, do presbítero, do diácono, do apóstolo, com a palavra de Deus. E muitas das vezes são coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E a gente associa, porque a gente tem a inocência de pensar que tudo que um pastor fala, que tudo que um apóstolo fala, que tudo que alguém que está num altar pregando fala, vem da parte de Deus. E a gente tem que entender que não é assim. Veja que Pedro estava com Jesus, andava com Jesus. E ele fazia coisas que não vinham da parte de Deus. Em dado momento, Jesus fala para Satanás sair dele. Veja que Judas estava com Jesus também e era ladrão. Ele aparentava estar com Jesus. Então, assim, a gente tem que diferenciar muito o que é palavra de Deus e o que é palavra do homem. Infelizmente, a gente tem uma mania de associar a palavra de Deus com a palavra do homem. E aí, quando a gente sai da igreja, a gente acha que Deus não fez na nossa vida algo, quando na verdade foi algum homem que falou que ia acontecer e não aconteceu. Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Lá em Números, se eu não me engano, é Números 23. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Números 23, 19 fala que Deus não é homem para que minta. Ou seja, se Deus falou, vai acontecer. Mas para acontecer,
tem que ser Deus falando. Então a gente vê muitas pessoas prometendo as coisas no nome de Jesus e essas coisas não acontecem na sua vida e você ainda culpa Jesus. Espera aí, foi Jesus que falou? Foi ele quem disse? Ou foi um homem? Comece a ler as escrituras, comece a examinar as escrituras, a examinar. A Bíblia fala que Deus fala assim, ó, o meu povo padece por não me conhecer. Então, quando a gente procura conhecer o Senhor Jesus, a gente começa a viver um cristianismo verdadeiro e de realidade, não de fantasia, não de uma transformação fantasiosa. Você tem que buscar a palavra de Deus. Não é porque você não está milionário que a sua vida é ruim. Não é porque você está milionário que você não vai ser salvo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente acha que estar com que a palavra do homem é a palavra de Deus. E não é assim. É de Jesus para o homem e não do homem para Jesus. A gente tem que fazer essa desassociação para a gente não achar que é culpa de Cristo o que o homem falou que ia acontecer. Não. Se o homem falou, ele que se vire. Ele que promova o acontecimento. Jesus não tem nada a ver com isso. Então, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos procurar buscar o Senhor, vamos procurar ter entendimento, estudar, para a gente viver um evangelho concreto, um evangelho da verdadeira e pura palavra de Deus, sem fantasias, sem essas transformações aí. Para com isso. Vamos abrir o nosso entendimento para a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço a todos.